E finalmente saiu a atualização do Android 16 One UI 8.0 no nosso Samsung Galaxy A55. 1, 2, 3, let's go! Esse aqui, para quem ainda não viu o vídeo de unboxing, é o meu Galaxy A55 e a atualização do Android 16 One UI 8.0 chegou para ele ontem. Porém, devido ao temporal, aqui em casa ficou mais de 4 horas sem luz, eu não consegui trazer esse vídeo para vocês. Eu já baixei a atualização, ela tem quase 2 GB e já vem com patch de segurança de 1º de setembro, mas se eu não me engano, o A55 já atualizou para esse patch de segurança também. Então, como eu falei para vocês, é o One UI 8, Android 16, e aqui embaixo você pode ver a lista do que foi alterado. A lista das novidades. Como eu já baixei, vou reiniciar agora com vocês. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Prontinho. Boas-vindas, One UI 8.0, vamos iniciar. Aí, mais uma vez, se quiser ver as novidades, veja as novidades. Ele fala aqui do Galaxy AI, outras novas funções, mas vamos ver isso aqui na prática. Início. Agora vamos às novidades. O A55 recebeu basicamente as mesmas novidades do A56. Se tiver alguma diferença, porque o A56 tem inteligência artificial, mas eu acredito que isso não tenha interferido em nada. Acredito que tenham sido as mesmas coisas. Nesse vídeo eu vou tentar trazer coisas que eu não trouxe no A56 e, claro, vou trazer coisas importantes que eu trouxe no A56 que eu acho que vale a pena repetir aqui falando do A55. E bora para as novidades. Eu vou começar aqui com uma mudança na bateria. Vem aqui em configurações, procura aqui por bateria. E aqui na opção de proteção da bateria, antigamente tinha 3 opções, básico, máximo, adaptável. Só que agora eles colocaram 2 opções, básico e máximo, sendo que se você escolher o máximo, nada muda, aqui no máximo você tem a opção que tinha antes. Mas se você escolher o básico, você consegue colocar a proteção adaptável. Então você pode escolher modo básico com proteção adaptável ou não. Essa proteção adaptável ela vai interromper o carregamento em 80% enquanto você estiver dormindo. E quando estiver próximo da hora de você acordar, ela vai carregar dos 80% aos 100%. Para evitar que o seu telefone fique carregando todo o tempo que ele estiver ligado. Isso é para quem carrega o telefone dormindo, para quem carrega o telefone à noite. Se você carrega o telefone durante o dia, não faz muita diferença, mas se você é daquele que durante o dia não teve tempo e quando vai dormir coloca para carregar, tem aqui a proteção adaptável, super indico. Aqui em meus arquivos também deu uma organizada. Se você vier em downloads, você vai ver aqui as categorias, os lugares de onde você costuma fazer download. Então você pode escolher, por exemplo, se você quiser alguma coisa que você tenha feito download do Telegram. Você clica aqui em Telegram e vão aparecer todos os arquivos que você fez download do Telegram. E aqui também, em arquivos recentes, você tem essa mesma opção. Se eu quiser só arquivos do Pinterest, se eu quiser outros ou do Telegram, é só escolher aqui. E uma outra novidade que aparentemente veio para todo mundo é em relação ao widget de clima. Você toca aqui e ele tá com uma animação diferente, uma animação, vamos botar assim, um pouquinho mais realista. Não sei quanto à utilidade, mas pelo menos quanto à aparência, acho que foi uma boa mudança. Você também tem a opção do Bluetooth, que você pode marcar aqui e ele vai ativar novamente amanhã às 5 da manhã. Eu não sei qual vai ser a utilidade que isso vai ter para cada um, porque até então você não tem como trocar esse horário. Ele vai ativar automaticamente amanhã às 5 da manhã, então às 5 da manhã muita gente está até dormindo, não faz muita diferença. Mas é uma novidade, então tá aqui para vocês. Uma coisa que pode não ser útil para todos, mas que eu não mostrei no vídeo da atualização do S24 Plus nem do A56, foi em relação à calculadora. Agora você tem a calculadora científica no modo retrato. A calculadora científica já existia aqui, só que para você usar, você tinha que deitar. Ela era assim,
no modo paisagem. E agora, com essa atualização, eles colocaram a calculadora científica no modo retrato. Veja bem, é a científica, gente. A comum já estava assim, é só a científica mesmo. Também veio a atualização da tela dividida, que você agora pode botar um pouquinho mais para baixo. Sei lá, de repente você precisa de mais espaço em um determinado aplicativo para escrever, desenhar, e aqui você vai pegando as informações. Realmente não sei qual é a diferença aqui, qual a utilidade dessa mudança, mas é uma mudança. E também veio para o A55, que veio para o S24 Plus, para o A56, que foi em relação ao Reminder, que ele tá com uma cara diferente agora, e você tem as categorias aqui na parte de cima, e você consegue ver os lembretes, a quantidade de lembretes por categoria. É porque eu não fiz nenhum, não criei nenhum lembrete. Mas vamos supor que eu tivesse algum lembrete que tivesse na categoria importante. Ia estar numerado aqui. Então eu saberia quantos lembretes eu tenho na categoria importante, quantos eu tenho hoje, quantos eu tenho local. E ele também tem novas amostras de lembrete e você pode criar um lembrete com uma categoria particular e essa categoria pode ser ocultada. Mas, como eu já disse aqui, né, se vocês quiserem um vídeo só falando sobre o Reminder, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês. E ainda meio que ligado ao Reminder, você tem o calendário. Ao abrir o calendário, você pode vir aqui no mais para criar. E aqui na parte de cima, você agora pode criar um lembrete. Você tem a opção de criar um evento ou criar um lembrete. Antes você tinha que entrar no Reminder para criar um lembrete e depois jogar o alarme aqui para o calendário. Agora não, você pode criar um evento ou um lembrete apenas apertando ali no maisinho. Se você vier aqui na lista das mudanças, você vai ver aqui que tem o compartilhamento de arquivos mais fácil com o QuickShare. Assim, tá escrito aqui que mudou, mas não mudou, gente. Essa opção do QuickShare, vou abrir ele aqui para vocês, de receber, enviar essa carinha aqui, já tinha antes de atualizar para o Android 16 para o One UI 8.0. Ele já tinha recebido a atualização de segurança de 1º de setembro, mas eu não sei dizer se isso veio com a atualização de segurança ou se já estava aqui antes, porque eu não uso muito esse celular, então eu não costumo passar arquivo de um para o outro. No S24 Plus já tinha, quando eu peguei, antes de atualizar mesmo, quando eu comprei, e no A56 também já tinha antes de atualizar. Daí eu vim comparar aqui antes de atualizar e também já tinha, ou seja, dá uma olhada aí no telefone de vocês antes de atualizar e ver. Ele já tá com essa carinha mesmo que esteja escrito que foi uma mudança do One UI. Se vocês vierem aqui no aplicativo telefone, vierem aqui nos 3 pontinhos, configurações, tem uma bolinha vermelha, ou seja, foi atualizada. Você clica aqui. A única opção nova é essa aqui, que está com a bolinha vermelha, que é legendas de chamada. Ativa legendas de chamada e quando alguém te ligar, vai aparecer na tela uma opção para você clicar para legendar a chamada. E aí vamos supor que você esteja num ambiente de muito barulho, não esteja ouvindo o que a pessoa está falando. Você clica ali e tudo que a pessoa disser vai ficar escrito na tela e tudo que você disser também vai ficar escrito na tela. Ou seja, toda a conversa vai passar ali nas letrinhas como se fosse uma legenda para você não ter nenhuma dúvida se você não estiver ouvindo bem. É basicamente isso, e aí você escolhe. Você pode deixar ativado e escolher em cada chamada se você quer ou não, ou você deixa desativado se você achar que nunca vai usar isso. E aqui você escolhe o idioma. E aí, aproveitando que eu tô aqui nessa tela, se eu fizer isso aqui, eu consigo ver a prévia da tela anterior. Antigamente, você conseguia ver mais um pedacinho assim muito pequeno, depois logo mudava a tela. Agora não, você consegue puxar um pouquinho mais. Isso é uma novidade da atualização. E você vem aqui em configurações, desce aqui até recursos avançados, clica em Labs e você vai ter aqui a opção de prévia da tela anterior, é só você habilitar. Detalhe, eu não mostrei essa opção no S24 Plus porque eu estou usando o S24 Plus com botões de navegação. No A56 eu mostrei para vocês, no vídeo do A56, porque eu estou usando com gestos, ou seja, se você habilitar a sua navegação para botões,
essa opção de prévia da tela anterior não vai aparecer para você. Essa opção só aparece se você tiver com a navegação por gestos habilitada. E aqui na lista de detalhes, procura por aplicativos e aí você vai determinar o tipo de notificação por aplicativo. Vamos supor que eu queira notificações do Adobe. Eu clico aqui, venho aqui em notificações e vou ter que habilitar, vou ter que dar permissão. E aí, pop-up de notificações, som, vibração, isso aqui você escolhe, estilo de pop-up de notificação. Eu vou clicar aqui e aí eu vou ter as opções de pop-up breve, pop-up detalhado. Vem por padrão breve e você decide qual você quer usar. E claro, agora vamos para a parte mais legal, que é a parte de personalização. E essa aqui é a minha telinha de bloqueio. Eu já escolhi um wallpaper, já coloquei ali o relógio, que é a grande sensação do One UI 8, e vou mostrar para vocês as novidades. Pressionar aqui para habilitar o modo editável, ver que tem aqui já a minha animação de desbloqueio com digital. Aqui ele está me informando que para eu ter certeza que o Lockstar vai funcionar propriamente, eu preciso desabilitar o modo de economia de energia. Mas eu sempre cancelo, porque eu prefiro deixar assim. Aqui, relógio. Eu tenho em estilo, um novo estilo, que é esse terceiro aqui, que eu achei também muito bonito, tá? Ele veio para o A56, para o S24 Plus, mesma coisa. E eu também tenho outros detalhes aqui em fonte de cor. Só que, se você tentar usar fonte de cor, vai ver que você não vai conseguir. Tá tudo aqui desabilitado. Para você usar essa opção, você tem que escolher um estilo que seja compatível com a mudança de fonte e de cor. Essas daqui são fontes próprias, você não vai conseguir. Se eu trocar para esse aqui, por exemplo, eu já consigo mudar a fonte e mudar a cor. Essas últimas três aqui você não vai conseguir e nem as que vêm do Clock Face. Daqui para cá eu acho que você consegue todas. Porém, a gente tem aqui uma nova fonte que ela é adaptável, que como eu mostrei ali na telinha de bloqueio, é a sensação dessa atualização. Então você tem que vir aqui em estilo e aí você escolhe uma dessas duas aqui, ó. Você pode botar essa, olha como ele fica aqui, bem legal também. Ou você escolhe essa daqui, que também vai ficar adaptável ao seu papel de parede. Tá vendo a diferença? Eu gosto assim, mas sabe que eu gostei muito dessa daqui com esse wallpaper? E aqui você pode mudar a cor. Agora, se você mudar de fonte, você perde essa adaptação. A única fonte adaptável aqui é essa segundinha aqui, beleza? Outras mudanças também vieram aqui em papéis de parede. Você tem agora a galeria com essa forma aqui bem mais discreta, porque antes você clicava aqui em galeria e aparecia suas fotos, a prévia das fotos. E eu achava isso meio incômodo, né? E você quer mudar um wallpaper fazendo um vídeo, as pessoas estão vendo as suas fotos. Agora não. Elas não têm mais acesso à prévia das suas fotos, só conseguem ver aqui, ó, recentes, favoritos e tal. E se você quiser, você clica aqui e vai para sua galeria. E aí ele te dá aqui, ó, imagens sugeridas. Você pode clicar aqui e escolher uma dessas imagens para wallpaper. Mas também ele escolhe uma das suas imagens, normalmente essa daqui que está na frente, e ele gera um wallpaper para você. Tá vendo essa imagem aqui? Ele gerou esse wallpaper. Eu vou clicar aqui. E a partir daí, eu posso modificar tudo isso. Eu posso vir aqui, ó, em moldura, tirar a moldura, meu wallpaper vai ficar ali. Eu acho que o fundo tava em PNG, por isso que tá preto, tá? E eu tenho efeito normal, né, como os outros, como já tinha antes da atualização. Eu posso mudar a cor dessa rosa, por exemplo, dessa flor. Tá? E a partir daí você vai brincando com o wallpaper da sua imagem sugerida, né? E aí, ó, por exemplo, a imagem tá ali, aí eu posso mudar essa cor aqui de fora. Não gostei dessa, quero essa daqui. Enfim, você pode criar
um wallpaper a partir de uma imagem sugerida. E também você tem aqui o wallpaper dinâmico. Ele vai mudar de cor de acordo com o horário do dia. Eu só sei assim, eu acompanhei durante o dia e de manhã ele tá verdinho, à tarde ele já tá dessa cor, à noite ele tá mais escuro. E aqui também você tem estilos. Você pode usar assim, assim. Tem esse aqui que tem tipo uma bola. Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver esse círculo. Acho que ele, vou mudar aqui. Eu acho que ele vai começando claro e vai escurecendo e ficando com essa parte mais clara aqui do lado. Eu só usei esse aqui, que ele vai caindo assim, a cor. E esse aqui. Assim, eu não gosto porque eu prefiro o wallpaper com desenho, mas se você achar legal, é uma opção. E aqui você tem a opção de animação da impressão digital. Tem essa daqui, que é normal, tem a dos fantasminhas, que eu achei a mais legal, as outras não dá pra ver legal, ó. Fica um pouquinho, sei lá, não dá pra ver. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui, então, ó, deixa eu trocar. Tá vendo? Quase não dá pra ver. E aí, por isso eu escolhi aqui a do fantasminha, que vocês conseguem visualizar bem no vídeo. Bom, escolhi a do fantasminha, fiz aqui a minha telinha de bloqueio, concluído. E pronto, assim fica a minha telinha de bloqueio. Lembra que quando eu comecei, o relógio estava aqui em cima, agora eu tô com o relógio na lateral. Pode ser que você tente colocar esse tipo de relógio e não consiga. Ele vai aparecer na tela quando você estiver editando, bonitinho, quando você salvar, ele vai desconfigurar. Mesma coisa para a impressão digital. Pode ser que você não consiga. Então, se você tiver esse problema, eu já fiz um vídeo explicando tudinho como você vai fazer para consertar o relógio e colocar a impressão digital. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição desse vídeo para vocês. Como vocês viram, não tem muita coisa de personalização, porém a One UI 8.5 está chegando aí e de repente ela vai trazer coisas mais legais para aquelas pessoas que gostam, que curtem personalização. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Vou ficando por aqui. Como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!